Deus bondoso, Deus querido e maravilhoso, mais uma manhã estamos na presença do Senhor para orar ao Senhor e engrandecer o Teu nome, bendizer o Teu nome e pedir ao Senhor para ter misericórdia das nossas vidas e das vidas daqueles que assistirão este vídeo. No nome de Jesus, que esta palavra seja abençoadora para todas as vidas que assistirem, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, Deus abençoe teu dia, Deus te dê graça e paz nesse dia. E eu estou feliz por estar com você mais uma manhã, falando da palavra de Deus. O título da nossa mensagem de hoje é Pastores e Famílias do Corpo de Cristo. Desde já eu digo a você que assiste esse vídeo para fazer um comentário, colocar um ok, Deus te abençoe, qualquer comentário que você fizer no rodapé desse vídeo. E então nós estaremos colocando o teu nome para o sorteio da Bíblia, que será neste domingo, uma linda Bíblia de estudos. A primeira saiu para o irmão João Alain, e agora eu gostaria muito que você, que precisa de uma Bíblia, recebesse uma Bíblia na tua casa para você estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe, o sorteio será neste domingo, no nome de Jesus. Vamos ler então a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Já estamos no capítulo 5 e amanhã vamos terminar a primeira carta de Paulo a Timóteo. Completando 10 cartas já ensinadas, 10 cartas de Paulo ensinadas aqui, neste canal pr.riva Martins do YouTube. 1 Timóteo capítulo 5, o versículo 17, o 21 e 22, e depois o 24 e o 25, que diz assim, o 17. Os pastores que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra, os pregadores da palavra e aqueles que ensinam também. Esses devem ser tidos em dupla honra. O versículo 21, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. A ninguém impões as mãos precipitadamente, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo, ao passo que os de outros manifestarão depois. Da mesma forma também, as boas obras são manifestas antecipadamente, e as que não o são não podem ocultar-se. Elas também serão manifestas, as obras boas e as obras que não são boas. Deus abençoe você e volto a dizer o título, Pastores e Famílias do Corpo de Cristo. Paulo, depois de falar sobre como deve ser o comportamento, a reputação de um obreiro da casa de Deus, de suas famílias, dos diáconos e dos pastores, como as suas famílias devem proceder, como eles devem proceder, Paulo falou também sobre a repreensão, a intervenção de homens maus na igreja devem ser repreendidos, de maus ensinadores. Paulo, então, volta a falar agora, depois dele falar que esses homens, falsos mestres, devem ser repreendidos, ele volta a falar, então, da família e seus cuidados dentro da igreja, do pastor, das famílias, do corpo de Cristo. E nós devemos entender que Timóteo era um jovem pastor e Paulo tinha como um filho espiritual. Então, Paulo busca ensinar a Timóteo um bom procedimento, um bom desempenho como líder na casa de Deus, como um pastor na casa de Deus. E ele disse, Timóteo, estes ensinos farão bem a você e você deve proceder desta forma. Timóteo, quando você for falar com um ancião, isso é para todos os pastores, quando for falar com anciões da igreja, os anciãos da igreja, e alguém bem velho,
você deve falar a eles mansamente. Você deve falar com eles educadamente, como se fossem teus pais. As anciãs da igreja, da mesma forma, quando for falar com elas, fale como se fosse a tua mãe, fale com respeito, com carinho. Aos jovens da igreja masculino, fale com eles como se fossem teus irmãos, amando-os como irmãos de sangue, né? Como companheiros, amigos teus. Fale com eles desta forma. E com as moças, as jovens da igreja, Timóteo, quando você for falar, além de você falar como irmãs também de sangue, fale com todo o respeito, com todo o pensamento de pureza, tanto para elas quanto para as tuas anciãs aí, que são tuas mães na fé. Tenha um pensamento puro na tua cabeça, haja com pureza, conserva-te puro, Timóteo. E então, ele, falando da família, ele fala das viúvas e fala, Timóteo, as viúvas que devem ser consideradas e tratadas pela igreja e sustentadas pela igreja devem ser viúvas que não têm nem filhos e nem netos para cuidar delas. Devem ser viúvas acima de 60 anos. Essas viúvas, você tem a obrigação, e a igreja tem a obrigação de mantê-la, de cuidar dela, de sustentá-la. Porém, estas viúvas têm que ter tido uma excelente reputação quando casadas, fiéis ao marido, obreiras na casa de Deus, hospitaleiras, apoiadoras no ministério e mulheres de oração. Essas são as verdadeiras viúvas que a igreja tem responsabilidade sobre elas, Timóteo. Então, ensine isso na igreja. E as que têm filhos e netos, chame a família, Timóteo, e diz à família, olha, esta senhora está passando necessidade, mas é responsabilidade de vocês. Vocês são os familiares dela e não pode deixá-la pesar da igreja, e não cuidem dela. Timóteo, essa educação é boa para as viúvas. As viúvas novas, Timóteo, aconselha-as a casar de novo, a ter família, a ter filhos, porque senão elas vão cair nas mãos do diabo, principalmente essas que gostam de divertir, vão se perder. Então dê um bom conselho a elas para que se casem de novo. Não é pecado casar-se de novo, mas elas devem correr das mãos do diabo para não cair nos laços do diabo e não se tornarem mais fofoqueiras, né? Pessoas aí que gostam de curtir a vida, se esquecendo de Deus e abandonando a fé. Cuida dessas pessoas da igreja, Timóteo, porque assim devem proceder a igreja do Senhor Jesus, apoiando estas pessoas e ensinando-as como deve proceder os membros do corpo de Cristo. Agora, Timóteo, tome muito cuidado, assim ensina a palavra de Deus para nós, os pastores. Muito cuidado ao impor a mão. Porque quando você está impondo a mão e ordenando um obreiro, sem prová-lo primeiro, você está compactuando às vezes com os pecados dele. Você está apoiando os pecados dele e isso não vai bem para um pastor, para um obreiro. Ficar impondo as mãos e separando pessoas que não provaram ter uma fé firme com Deus, não fizeram um bom trabalho ainda para Deus, não provaram ser cristãos de verdade e terem um chamado de Deus. Então, muito cuidado, não faça isso precipitadamente, para que isso não venha a ocorrer contra você e o nome e a obra de Deus seja difamada aí no meio do povo, seja falada mal no meio do povo. Timóteo, se você agir assim, meu filho, você estará ensinando à igreja um bom procedimento cristão. Nós, os pastores, precisamos preocupar com isso. Como andam as nossas igrejas, como anda o nosso ministério, como andam os membros da nossa igreja, como andam os congregados da nossa igreja, para que o evangelho seja expandido de forma justa, correta, limpa, e que todos venham falar bem dos evangélicos e do evangélico. A reputação conta muito para o obreiro, né? A reputação conta muito para o homem de Deus. E então Paulo diz a Timóteo, olha, não se preocupe se alguém vai gostar ou não gostar. O importante é obedecer à palavra de Deus. O importante é fazer a obra de Deus. E isso, se nós fizermos isso e procedermos como bons cristãos dentro da igreja, o que irá acontecer? O nosso testemunho lá fora será bom. Outras pessoas
irão visitar-nos nas nossas igrejas, nos nossos lares, e verem que Deus é quem habita no nosso meio. As nossas orações serão ouvidas. E o apóstolo Paulo ainda fala com Timóteo: olha, Timóteo, mas a viúva que a igreja for cuidar dela, ela deve viver no templo, orando e suplicando a Deus pela vida dos outros, pelo ministério da igreja. Devem ser mulheres de oração, já que elas estão sendo cuidadas pela igreja e elas não precisam ter preocupação alguma com as coisas desse mundo, que sejam obreiras de oração na igreja, que sejam mulheres fiéis na igreja, e que isso possa servir de exemplo para as demais. Um culto a Deus, um corpo dedicado a Deus, um tempo dedicado a Deus dentro do templo, orando e buscando a Deus. Essas mulheres serão um benefício muito grande para a obra de Deus. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo: olha, e os pastores que ensinam e que pregam. Engraçado que eu passei por algumas igrejas e nunca me deram a honra nem de pregar, nem de ensinar. Nunca compactuaram comigo daquilo que Deus tinha na minha vida e nunca deram valor nem a mim, nem a muitos outros pastores que ajudam a semear a palavra ali naqueles locais. Tem pastores presidentes que gostam só de convidar outros de fora e a esses beneficiam com dinheiro, com ajuda financeira, com isso, com aquilo, e lhes dão grande honra, mas aqueles que semeiam com eles ali, que trabalham com eles ali, que está amassando ali o barro com eles, que está criando, fazendo o pão para alimentar as ovelhas com eles ali, que está ajudando a liderar as ovelhas, esses não têm para eles valor algum, muito pelo contrário. Quando saem de lá, aí são malditos, mal falados, né? Mas a Bíblia diz que as obras que fazemos, elas aparecerão mais cedo ou mais tarde, elas aparecerão. O que fizermos de bom prevalecerá, e o bom obreiro, ele será reconhecido, querendo o presidente da igreja ou não, querendo o presidente do ministério ou não, ele será reconhecido porque a boa obra o acompanhará, ele continuará dando frutos dentro ou fora daquele local. Então, o apóstolo Paulo ensina Timóteo: seja um bom pastor, meu filho, seja um bom pastor, um bom líder, e faça com que a igreja caminhe bem para testemunho bom do corpo de Cristo e do evangelho que pregamos. Assim é o ensinamento do capítulo 5, Paulo expõe e ele fala: e a ti, meu filho, e eu digo a vocês, pastores, permaneçam, nós pastores, permaneçamos puros, limpos, inculpáveis diante de Deus e diante dos homens, para que o bom nome de Cristo seja honrado. Esta palavra é justamente para você que é pastor de uma igreja, para você que é família dentro de uma igreja e para os dois que fazem parte, pastores e famílias, do corpo de Cristo. Que Deus abençoe vocês, que Deus te coloque com uma vida de oração, de busca a Ele, de rendimento de louvor e adoração a Ele, e que a obra de Deus possa prosperar na tua vida, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Rivel Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.